Olá, meu nome é Ana Glória Fonseca Teodoro, sou médica anestesiologista especialista em área de atuação em dor. Vou falar para vocês sobre tipos de dor. A dor é tudo aquilo que a pessoa relata ter como dor e pode ser observado um comportamento doloroso associado a essa dor. A dor é uma experiência sensorial comum a todos os seres vivos e é essencial à vida, e atualmente ela é classificada como o quinto sinal de vida. A gente tem que sempre avaliar a dor dos pacientes na nossa rotina médica. A classificação da dor. Como a gente pode classificar? A dor é tipicamente classificada pelos termos de sua fisiopatologia. A gente tem a dor aguda e a dor crônica, e as dores classificadas pelos mecanismos fisiopatológicos envolvidos: dor nociceptiva, dor neuropática e dor nociplástica. A dor aguda e a dor crônica. Como a gente vai diferenciar esses dois tipos de dor? A dor aguda tem uma lesão tissular imediata, ela tem uma função, geralmente função protetora, tem uma duração mais limitada e remete com a resolução ou cura da lesão. Ela está associada diretamente a uma lesão tecidual. A dor crônica, ela perpetua após a resolução da lesão, não tem uma função protetora nem uma utilidade para o ser humano. Ela envolve um processo de sensibilização tanto periférica como central e anormalidades na condução nervosa pelo sistema nervoso central e periférico. Então tem uma dor de longa duração, geralmente resistente ao tratamento e pode não estar associada a um dano tecidual real. A dor nociceptiva é uma dor que resulta por lesão de tecidos não neurais. É uma dor que apresenta características de transitoriedade na resposta aos estímulos nociceptivos bem definidos. Então a gente tem os estímulos nociceptivos que vão transmitir essa dor sem que eu tenha uma lesão neural, apenas uma lesão de outros tecidos. A gente tem a dor nociceptiva que ocorre após um estímulo e sensibilização persistente desses nociceptores periféricos ou aferências. Então a gente tem terminações nervosas livres envolvidas na captação dos estímulos nocivos que vão, quando sensibilizados e ativados, transmitir a dor nociceptiva, Então a gente tem um estímulo, uma lesão, que vai afetar o nociceptor, as fibras especializadas normais. Então a gente sempre lembra que na dor nociceptiva não tem alteração do sistema somatosensorial. Então esses nociceptores são estimulados por estímulos às vezes persistentes, um estímulo muito intenso nocivo, leva à formação de um potencial de ação e à transmissão dessa dor. Então a gente sabe que a dor nociceptiva tem esse processo de transmissão somatosensorial. A gente tem então estímulo persistente, um estímulo intenso, que leva à alteração dos receptores, tanto de calor, receptores que percebem estímulos mecânicos, receptores que percebem estímulos químicos. Então esse estímulo nocivo é captado, transmitido pelo nociceptor até o corno dorsal da medula e posteriormente essa informação é transmitida ao cérebro, onde a dor é percebida. Isso envolve o processo doloroso de nocicepção e o sistema somatosensorial que está normal na transmissão. Então a gente tem uma lesão tecidual que leva à dor. A dor nociceptiva ocorre diretamente por estimulação química ou física das terminações nervosas normais. É resultado dos danos teciduais mais comuns e frequentes nas situações inflamatórias, traumáticas ou mesmo isquêmicas. Então, se a gente tem um processo de trauma que machuca uma mão, a gente tem uma dor nociceptiva que é transmitida por um tecido nervoso normal. A mensagem da dor viaja dos receptores de dor nociceptores periféricos até o sistema nervoso central, na medula, pelo corno dorsal da medula, até o cérebro e as regiões somatosensoriais do cérebro que vão interpretar e perceber essa dor. Exemplos de dor nociceptiva: a gente tem, por exemplo, a dor pós-operatória, os casos de contratura muscular, os casos de deformidade óssea ou lesões viscerais. Geralmente essa dor é mais localizada, principalmente quando ela é somática. As dores viscerais podem ser um pouco mais difusas. Ela tem uma associação com uma lesão tecidual, como eu disse, não neural. Então tem a lesão tecidual, a transmissão dolorosa pela via normal e a dor é percebida lá no cérebro. Então a gente tem, nesse contexto todo, uma história de baixa probabilidade de componente neuropático, um componente de lesão neural. Então a gente tem na dor nociceptiva uma dor por lesão tecidual, não neural.
A dor nociceptiva não respeita um trajeto neural. Como ela não é consequente da lesão do nervo, ela pode ser mais difusa e não respeitar um trajeto específico de um determinado dermátomo ou de acordo com um componente nervoso específico. Então ela é mais difusa, às vezes ela não envolve outras alterações neurológicas, como por exemplo diminuição de força, alteração de sensibilidade ou alteração nos reflexos nervosos. Então a gente sempre pensa que na dor nociceptiva pela ausência de uma lesão nervosa associada a esse tipo de dor. A dor nociceptiva pode ser dividida em somática, aquela dor que está relacionada a músculos, ossos, articulações, ou visceral, como vísceras abdominais, torácicas. Então, a dor nociceptiva somática, ela afeta geralmente tecidos cutâneos e profundos, é bem mais localizada e pode sim ter uma irradiação, mas uma irradiação mais local relacionada a essa lesão tecidual que está acontecendo. A dor visceral pode ser consequente a vísceras torácicas, abdominais ou pélvicas e pode manifestar até mesmo distante do local da lesão anatômica. A gente tem que lembrar que alguns quadros de dor visceral têm aquela dor referida, que o paciente está com uma dor, às vezes, de um infarto do miocárdio, mas tem uma dor na mandíbula ou uma dor no braço esquerdo. Isso é a dor referida, consequente de uma dor visceral nociceptiva. É uma dor que pode ser difusa e mal localizada. Então a gente tem dor somática, dor visceral, todos os dois tipos são dor nociceptiva. Lembrando que a gente não tem nesses casos uma lesão neural, a gente tem uma lesão tecidual. Qual seria o tratamento para essas dores nociceptivas? A gente tem que sempre lembrar da escala analgésica da OMS, que de acordo com o grau e a intensidade da dor, leva ao tratamento dessas dores. Então a gente considera a intensidade da dor, a localização da dor, qual medicamento a gente vai utilizar. Dores leves a gente geralmente usa analgésicos simples e anti-inflamatórios. Dores moderadas a gente vai associar opioides mais fracos e dores fortes a gente costuma associar opioides fortes e algumas vezes a gente usa drogas adjuvantes. Em algumas situações pode ser necessário os tratamentos intervencionistas da dor que entram como um quarto degrau dessa escala da OMS. Então a gente falou de dor nociceptiva, agora a gente vai falar de dor neuropática. A dor neuropática é definida como: a dor neuropática é aquela que resulta de uma lesão ou doença no sistema somatosensorial. Então a gente já tem uma doença, uma lesão que afeta o sistema de condução sensitivo, o sistema nervoso. Então a gente tem alteração do sistema somatosensitivo. Ela decorre de lesões das vias sensitivas do sistema nervoso central ou periférico. Então a gente tem uma lesão ou doença que leva a uma alteração desse sistema nervoso somatosensitivo e leva ao quadro de dor neuropática. Não existe uma ferramenta diagnóstica específica para esse quadro de dor. A gente tem algumas escalas e graduações para definir a dor neuropática como definida, provável ou possível, de acordo com as características fisiopatológicas e as características que o paciente nos relata sobre a dor dele. Então depende muito de uma distribuição neuroanatômica. Como a gente falou, a dor nociceptiva não respeita um trajeto neural, a dor neuropática já respeita um trajeto neural e ela tem uma distribuição neuroanatômica. Tem alguns testes confirmatórios para confirmar lesão ou doença no sistema somatosensorial que vai nos dizer e confirmar, de certa forma, a probabilidade de se ter uma dor de origem neuropática. A gente vai falar então sobre os critérios de avaliação da dor neuropática. Existem alguns pontos que a gente considera para avaliar a dor neuropática impossível, definida ou provável. Se o paciente tiver uma dor com uma distribuição anatômica compatível, como a gente disse anteriormente, geralmente no quadro de dor neuropática ele respeita um trajeto neuroanatômico. Se o paciente tem uma história sugestiva de lesão ou doença que afeta o sistema somatosensitivo, também fala a favor de uma dor neuropática. Se a gente realiza testes confirmatórios para confirmar se tem uma distribuição anatômica compatível com aquela lesão e confirma que há realmente uma lesão e uma doença do sistema somatosensitivo, isso fala a favor de uma dor neuropática. Então, se a gente tem desses critérios de avaliação, o primeiro e o segundo critério, a gente tem uma dor possível.
a gente não tem, então, nesse caso, uma confirmação com testes confirmatórios. Se já tem um teste confirmatório, a gente tem uma dor provável, e se a gente tem mais de um teste confirmando a distribuição anatômica e a lesão e doença no sistema sonossensitivo, a gente tem uma dor neuropática definida. Como a gente vai fazer o diagnóstico da dor neuropática? A gente vai fazer uma anamnese bem detalhada, avaliando a característica da dor, os descritivos de dor, como o paciente caracteriza a sua dor, localização, se respeita um trajeto neural, vai realizar um exame físico bem detalhado, ver se tem alterações como hipoestesia, alodínia, ou hiperalgesia em uma região do corpo, avaliar os testes diagnósticos confirmatórios dessa lesão ou doença do sistema nervoso somatosensitivo. Mas ainda assim, mesmo com esses métodos que a gente tem para fazer o diagnóstico e as tabelas que a gente pode usar para nos guiar na avaliação da dor neuropática, ainda é uma dor muito subdiagnosticada e subtratada. A gente tem algumas tabelas que guiam a avaliação na anamnese. Por exemplo, o questionário de dor neuropática 4. Ele faz alguns questionamentos sobre características da dor e, por meio dessas características, a gente avalia a probabilidade da dor do paciente ser neuropática. Outra escala que é utilizada é a escala de dor de Lance, que também pode ser usada da mesma forma. A gente conversa com o paciente durante a anamnese, faz alguns questionamentos, vê se esse paciente tem alterações no exame físico, alterações de características de dor que levam-nos a pensar em dor neuropática. Vamos continuar a falar sobre dor neuropática. Os fatores de risco associados à dor neuropática geralmente é mais comum no sexo feminino e em idade acima de 60 anos. A localização anatômica mais comum dessas dores podem ser em regiões de cirurgia torácica, regiões que pós-operatórias de cirurgia pélvica, mastectomia ou após algum trauma ou neurocirurgia. A gente também tem uma incidência maior em população de baixa renda, como as outras doenças crônicas que acometem a população. Na dor neuropática, a gente tem alterações no sistema nervoso e o processo de sensibilização periférica e central, que facilitam a transmissão dolorosa e muitas vezes pode ter até mesmo cargas ectópicas, levando a essa perpetuação da dor neuropática, que facilita essa transmissão por alteração do sistema nervoso. A dor neuropática tem como principais causas, por exemplo, o herpes zoster, diabetes, hanseníase, câncer ou HIV. E também pode ter outras causas ainda, síndrome do túnel do carpo, neuralgia do trigêmeo, neuralgia do glossofaríngeo, lombalgia ou mesmo dor central. Em alguns casos de paciente que tem AVC, ocorrem alterações no sistema nervoso central que levam a quadros de dor de origem central. A lombalgia, por exemplo, quando ocorre compressão de algum nervo específico por uma hérnia de disco, pode ocorrer uma dor de origem neuropática devido a alterações nessa região do nervo. Então a gente sabe, quando tem uma lesão ou um dano de alguma região nervosa, pode desenvolver essa dor neuropática, lembrando sempre que ela está associada a alterações no sistema nervoso. A gente tem aí vários exemplos de doenças que podem levar a quadros dolorosos de origem neuropática. A dor de origem neuropática muitas vezes leva o paciente a diversas consultas médicas, porque, como a gente disse, é uma dor às vezes de difícil diagnóstico, muitas vezes ela é subtratada e subdiagnosticada. Tem uma dificuldade muito importante nesse diagnóstico, já que a gente muitas vezes não consegue confirmar a dor, definir se realmente é uma dor neuropática. Então, a gente tem essa dificuldade no diagnóstico, lembrando que a gente tem alguns métodos que ajudam a gente no diagnóstico, como escalas, por exemplo, a escala de Lance. Então, a gente tem vários métodos hoje em dia para nos ajudar a guiar no diagnóstico da dor neuropática. A gente sabe que é um tratamento difícil desses quadros dolorosos. Muitas vezes o paciente tem pouca resposta ao tratamento e a dor pode piorar mesmo após iniciado o tratamento, mas a gente pode modificar a medicação em uso, usar outras alternativas de medicações para poder ter uma resposta ao tratamento. O quadro clínico, a gente tem descritores de dor que muitas vezes estão associados à dor neuropática, como por exemplo,
Quando o paciente fala que tem uma dor em queimação, uma dor em sensação de choque elétrico, algumas vezes tem associado dormência, uma sensação de calor ou agulhadas, ou mesmo câimbras. Quando o paciente relata alguma dessas características, a gente deve pensar em dor neuropática, mas essas características também podem acontecer em dor nociceptiva, não são específicas de dor neuropática, elas são comuns em dor neuropática. E a gente tem que sempre lembrar que alguns pacientes têm dificuldade para relatar as características de dor. Por exemplo, se a gente pegar uma criança, muitas vezes ela não sabe nos dizer como é a dor dela. E às vezes alguns idosos também não sabem caracterizar corretamente sua dor. Então isso prejudica a nossa avaliação em alguns momentos. Então a gente deve considerar os descritores de dor para ajudar no diagnóstico da dor neuropática. Lembrando que esses descritores não são específicos de dor neuropática e em alguns casos a gente não consegue ter acesso a essa informação de todos os pacientes. Então a gente tem algumas características que ocorrem na dor neuropática, mas podem acontecer em outras síndromes dolorosas, mas que falam a favor de dor neuropática. Por exemplo, a gente pode ter a alodínia. A alodínia, o que seria isso? São respostas dolorosas a estímulos normalmente que não causam a dor. Então, tem uma normalidade na condução neural aí que leva a essa sensação dolorosa por meio de estímulos que não causam dor. A gente também pode ter hiperestesia, que é uma sensação exagerada a uma estimulação. A gente também pode acontecer nesses quadros de alteração no sistema somatosensitivo que levam a hiperalgesia, uma resposta exagerada a um estímulo normalmente pouco doloroso. Então, se a pessoa deveria sentir uma dor leve, ela passa a sentir uma dor muito intensa devido àquele estímulo. Esses sinais que a gente está falando aqui são relacionados com sinais positivos, né? Sinais com um aumento da intensidade da sensibilidade. Também pode ocorrer aí hiperpatia, resposta explosiva e frequentemente prolongada a estímulos repetidos. Então, esses sinais, como a gente disse, são esses sinais positivos com aumento ou um exagero na resposta a determinados estímulos sensitivos. A gente também tem sinais negativos que podem estar relacionados à dor neuropática, como, por exemplo, hipoestesia. Nesses casos, a gente tem uma perda da sensação normal a estímulos não dolorosos. Regiões onde a pessoa tem uma perda de sensibilidade. Então, há uma alteração, lembrando, uma lesão, uma alteração da sensibilidade daquela região, uma alteração neurológica. A gente também pode ter uma hipoalgesia, uma perda da sensação ao picado de agulha, por exemplo. É muito comum isso acontecer nesses quadros de dor neuropática. Pode então ter, além dos estímulos que a gente falou, positivos, estímulos negativos, que diminuem a sensibilidade. E algumas neuropatias periféricas a gente pode ter hipoalgesia ou hipoestesia. Por exemplo, pacientes com pé diabético, que tem uma neuropatia periférica e muitas vezes ele tem uma diminuição da sensibilidade da região dos pés. A gente pode ter também sensações como disestesia, que é uma sensação anormal, espontânea e geralmente é uma sensação desagradável. E a gente tem a sensação de parestesia, que é uma sensação anormal, geralmente não desagradável, é descrita às vezes como formigamento e adormecimento. Então a gente tem algumas características aqui que a gente falou, que falam a favor de alteração da sensibilidade. E isso pode estar relacionado à dor neuropática. E como seria esse tratamento? A gente falou muito que a dor neuropática é de difícil diagnóstico e às vezes é de difícil tratamento, porque o tratamento é muito complexo. Como a gente viu, ocorrem alterações fisiopatológicas que levam a uma lesão neural e facilitação da transmissão dolorosa e uma dor geralmente bem de difícil tratamento. Então, a gente, geralmente, nos portadores de dor neuropática, necessitam de doses maiores de fármacos e, para que haja um alívio efetivo da dor, a gente deve associar diversos fármacos. E muitas vezes esse paciente pode ainda ter um alívio de dor menor do que aqueles pacientes que têm uma dor de origem nociceptiva. Então é uma doença, uma dor de difícil tratamento. Eles geralmente respondem menos aos fármacos e são necessárias doses maiores de fármacos para que o tratamento seja melhor. A gente pode usar diversos fármacos, por exemplo, os opioides que agem no receptor Mi
e diminuem a transmissão dolorosa, como a gente vai discutir isso em outras aulas. Ele atua na via descendente moduladora da dor. Tem medicações como os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, os duais, como duloxetina e venlafaxina, que são úteis no tratamento da dor neuropática. A gente pode utilizar antidepressivos tricíclicos no tratamento da dor neuropática. Eles também agem na via de modulação da dor. A gente pode usar gabapentina, pregabalina, os anticonvulsivantes ou bloqueadores do canal de cálcio, como anestésicos locais, para diminuir a transmissão da dor, diminuir essa hiperexcitabilidade dos neurônios. A gente pode usar também medicamentos como a capsaicina, que diminuem o reservatório de substância P, diminui a transmissão dolorosa. Então a gente pode agir em diversos pontos, lembrando que muitas vezes os pacientes com dor neuropática necessitam de mais de uma medicação para o seu tratamento e às vezes necessitam de doses mais altas de medicamento para que o tratamento seja efetivo. Lembrando sempre, quando há uma falha no tratamento medicamentoso, a gente pode pensar no tratamento intervencionista como uma opção. A gente vai falar agora de dor nociplástica. Então a gente falou da dor nociceptiva, que é uma dor consequente de uma lesão tecidual não neural. A gente falou sobre a dor neuropática, que está envolvida com uma lesão neural, e a gente vai falar agora sobre dor nociplástica. A dor nociplástica é uma dor por alteração na nocicepção, sem evidência de lesão ou ameaça tecidual que leve à nocicepção ou a evidência de uma doença ou lesão do sistema somatosensitivo que leve a essa dor. Então a gente não tem uma alteração de lesão neural e nem tem uma lesão tecidual. Ocorre o quê? Ocorre uma alteração na nocicepção que leva à dor nociplástica. A dor nociplástica não é neuropática nem nociceptiva. Reflete uma mudança na função das vias nociceptivas normais. Então ocorre uma alteração na nocicepção e essa alteração da nocicepção leva à dor. É uma dor muitas vezes de origem desconhecida e não há um mecanismo evidenciado que justifique essa dor. A gente sabe que é uma dor por uma alteração dessa nocicepção. Ela já foi conhecida por diversos nomes, como uma dor disfuncional, uma dor psicogênica ou uma dor do tipo fibromialgica. Os exemplos clínicos comuns dessa síndrome dolorosa geralmente são dor de fibromialgia, uma síndrome dolorosa complexa regional também se enquadra no diagnóstico de dor nociplástica, e algumas dores crônicas pós-operatórias também têm essa característica. É de difícil diagnóstico. É um diagnóstico geralmente de exceção e de exclusão, quando a gente vê que a causa da dor não é nociceptiva, não é uma dor neuropática, então não tem uma lesão tecidual, não tem uma lesão neural que justifique essa dor, a gente geralmente caracteriza a dor como dor nociplástica. Então a gente excluiu outras causas de dor, a gente excluiu a dor neuropática e nociceptiva como causa, e a gente deve pensar na alteração da nocicepção e pensar em dor nociplástica. Lembrando, como eu disse, tem alguns sinais clínicos que falam a favor de dor neuropática, eles também podem estar presentes na dor nociplástica. Como a gente disse, tem alteração na nocicepção. Então pode ter os sinais como hiperalgesia e alodínia nesse quadro de dor. A gente percebeu que é difícil diagnosticar a dor neuropática e também é difícil diagnosticar da dor nociplástica. Mas na dor neuropática a gente tem uma lesão neural que a gente consegue geralmente identificar. Na dor nociplástica a gente não tem essa lesão neural. Como seria o tratamento da dor nociplástica, Geralmente no caso da dor nociplástica, que não tem uma alteração tecidual nem uma alteração neural relacionada à dor, a gente usa muito medicações adjuvantes, que nos outros quadros de dor geralmente são opções secundárias no tratamento. Então, a gente pode usar nesses quadros os antidepressivos, como a gente também usa em alguns casos de dor neuropática, os antidepressivos tricíclicos e duais. A gente também usa anticonvulsivantes como gabapentina e pregabalina. A gente também usa os antagonistas do NMDA, como metadona e ketamina. Então, a gente viu 3 tipos de dor: a dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica.
Dor nociceptiva tem uma lesão tecidual não neural, dor neuropática tem uma lesão tecidual neural, dor neuropática, uma lesão neural, dor nociplástica não tem lesão tecidual ou neural que justifique a dor, ocorre uma alteração da nocicepção. Então a gente tem a dor neuropática com sensibilização central e periférica, alterações na transmissão do sistema somatosensorial. A gente tem a dor nociceptiva, que pode ser somática e visceral, geralmente tem uma lesão tecidual não neural. E tem a dor disfuncional, também conhecida como dor nociplástica, que envolve alteração na nocicepção, na transmissão dolorosa. Então, tem também dores mistas, que envolvem todos esses mecanismos. A gente percebe aqui a complexidade dos quadros dolorosos. Muitas vezes a gente não consegue definir um único tipo de dor. Essa dor é nociplástica, ou não, essa dor é nociceptiva, unicamente nociceptiva. Muitas vezes tem vários componentes, principalmente componentes nociceptivos e componentes neuropáticos em algumas síndromes dolorosas. Então, nesses quadros, a gente tem uma dor mista. Então, a gente avalia nesse contexto todo a complexidade da dor. Ela pode ser uma dor de vários tipos, com várias características que às vezes pode ser de difícil diagnóstico, mas os conhecimentos atuais sobre a fisiopatologia da dor, a forma como a dor acontece, como ela se cronifica, permite melhor compreensão dos aspectos biológicos e psicológicos envolvidos nos quadros de dor crônica. Isso propicia uma evolução, uma melhora para o tratamento nas diversas síndromes dolorosas existentes. Conhecendo a fisiopatologia da dor e os tipos de dor existentes, a gente consegue direcionar melhor o nosso tratamento. Saber para quais síndromes dolorosas a gente vai usar as medicações adjuvantes. Outras síndromes dolorosas a gente já começa com anti-inflamatórios e outros medicamentos, fármacos utilizados para a dor nociceptiva, por exemplo, analgésicos e opioides. Assim, é importante a gente classificar a dor e compreender cada aspecto desses tipos de dor para direcionar melhor o seu tratamento. São necessários novos estudos ainda sobre como melhor diagnosticar a dor neuropática ou como melhor diagnosticar a dor nociplástica, e isso, com o tempo, a gente vai melhorando o nosso tratamento. Obrigada, até a próxima aula.